Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, que bom ter você conosco nesse programa. O Cada Dia é uma realização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigada pela sua companhia. Hoje queremos convidá-lo a refletir sobre a oração. Qual a importância da oração? Podemos realmente nos sentir melhores simplesmente dizendo palavras de petição? O que muda quando nós elevamos a nossa oração para Deus? Orar faz diferença? Faz diferença quem ora? Vivemos em dias marcados pelo avanço da ciência e pela produção dos mais variados recursos que tentam assegurar ao homem autossuficiência em tudo que ele faz. Em dias assim, precisamos ainda orar? Há algum tempo surgiu na costa oeste do México um furacão de proporções jamais vistas. Sua velocidade chegou a atingir 325 km por hora em seus ventos. Felizmente, satélites inventados pelo homem oferecem, numa hora como essa, grande ajuda, especialmente no sentido de alertar quanto às alterações do clima, bem como aos perigos e estragos que podem provocar determinados fenômenos meteorológicos. Sem qualquer desconsideração pelo conhecimento tecnológico e seus avanços, pode-se também observar que, diante de determinadas ameaças de grande escala detectadas pela própria tecnologia conquistada pelo homem, acaba tendo que reconhecer que ele tem limites próprios. O que fazer, então, diante da chegada de um furacão? Esperar o pior? Render-se a um suposto destino que não se pode mudar? Preparar-se para enfrentar a morte, se você está vendo a aproximação dele? Colocar-se à disposição daqueles que vierem a sofrer depois de sua passagem? Dizer para outros que é o fim do mundo? Culpar Deus pelas tragédias? Ficar indiferente diante do problema? Ou podemos ter a disposição de orar pedindo a Deus socorro e, ao mesmo tempo, a capacidade de oferecer socorro a quem necessite dele. Certamente, cada pessoa age ou reage de um modo diante das adversidades da vida ou dos desafios que ela apresenta. José Roberto é um jovem de 20 anos que conhece bem o poder da oração. A história que ele nos conta agora ocorreu em um momento de sérias dificuldades financeiras. Eu havia acabado de acordar, era aproximadamente 8h30 da manhã, e eu estava com muita vontade de comer pão francês e eu pedi dinheiro para minha mãe, para que eu pudesse ir na padaria comprar pães, né? Só que nesse dia ela disse para mim que não tinha dinheiro. Eu perguntei, não tem nenhuma moeda, nada que eu possa comprar pelo menos 2, 3 pães, a gente come? Ela falou que não tinha. Aí eu sentei no sofá de casa e orei em pensamento a Deus, dizendo, Pai, eu tô com muita vontade de comer um pão francês, só que a gente não tem condição para comprar hoje. É uma coisa simples, mas a gente não tem condição para comprar. Depois de aproximadamente 10 minutos, José Roberto recebeu a resposta da sua oração. Uma irmã da igreja bateu na porta de casa, minha mãe se levantou para atender e ela havia dito que estava na padaria comprando pães e Deus tocou no coração dela para comprar pães e trazer aqui em casa. E não foi só isso. Ela trouxe também uma quantia de dinheiro que era realmente a quantia que a gente precisava para pagar outra conta aqui em casa. E naquele dia eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida e o poder que há na oração, porque eu lembrei de um texto que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nesse dia eu pude ver que a oração realmente faz a diferença. Quando a gente pede, nós recebemos, porque nós temos um Deus que está no céu e ouve cada oração, cada pensamento. Ele nos ouve e nos responde para a glória do seu nome. Há muita gente que reconhece a vitória quando passam por dificuldade e tem um coração agradecido. Por outro lado, há pessoas que negam qualquer intervenção sobrenatural ou divina no mundo dos homens ou no próprio universo. Há também aqueles que acreditam e testemunham que Deus age e que Ele intervém na vida do homem, na criação, na história, no tempo e na hora certa. Essas pessoas oram não só porque creem que orar faz a diferença, mas também porque para elas a oração é o fôlego de suas almas e o modo pelo qual elas mantêm viva a sua relação com o Criador do Universo e Pai da eternidade. O que nós precisamos nos lembrar, como a palavra de Deus nos ensina, que muito pode por sua eficácia a súplica do justo.
A oração, por si só, ela não tem poder. Mas o Deus que ouve oração é um Deus poderoso, é um Deus soberano que governa todas as coisas e que sempre tem a última palavra sobre situações da nossa vida. A verdade é que nós vivemos pela fé. A palavra de Deus afirma que o justo viverá pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mesmo que você esteja vivendo diante de um cenário que não é aquilo que você espera. Viver pela fé te motiva a viver fundamentado na oração, crendo de que mesmo que você veja portas fechadas, veja um cenário desfavorável, veja um diagnóstico da medicina dizendo que não há mais o que fazer, eu creio que a oração é a arma mais poderosa que alguém pode usar para caminhar em direção a um futuro desejável. Ao orar, falamos com Deus, expressando nossos desejos, nossas angústias, nossas ansiedades, nossas lutas, mas também nos silenciamos na sua presença, aguardando da parte dele a palavra que nos vivificará e nos fará seguir na direção certa. Muita gente imagina que se deve orar somente quando se enfrenta problemas graves na vida. Orar faz diferença, especialmente quando desejamos e estamos dispostos a aprender a orar. Quem aprende a orar não só cresce no exercício da fé em Jesus Cristo, mas também é moldado no sentido de expressar e de manifestar cada vez mais o caráter de Cristo Jesus em sua vida. Com Jesus, aprendemos na escola da oração que não vivemos por nossa autossuficiência, ainda que tenhamos sido criados com a capacidade de realizar grandes inventos e grandes eventos, mas vivemos pela suficiência que vem do Pai Nosso e dele sempre dependeremos, seja em tempos de furacão ou não. Não nos esqueçamos, orar faz diferença. Sejam os tempos quais forem, sejam as circunstâncias boas ou ruins, sejam os dias calmos ou violentos. Orar faz diferença. Queremos continuar com este tema com o pastor Robinson Grangeiro. Depois do intervalo, é bem rapidinho, não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá, o nosso tema hoje é orar faz a diferença. E de fato faz. Resta saber na vida de quem. 3 aspectos são importantes quando nós pensamos em oração. Na relação com Deus, na relação consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Pensando em relação a Deus, quando nós olhamos para a oração, nós entendemos que oração é convivência, é conversa, é estar com o Pai, é estar com Ele e submeter-se completamente ao seu cuidado paternal. Oração não tem a ver com uma queda de braços com Deus, mas tem a ver com se conformar, no sentido de tomar a forma de Deus, tomar a forma do Criador. É uma conversa paternal, no colo do próprio Pai. Oração, quando vista assim, é um momento de comunhão, de crescimento. É um momento em que nós nos elevamos e ficamos maravilhados diante do nosso Deus e do nosso Pai. Porém, quando nós pensamos também em oração, em relação ao que ela muda em nós e dentro de nós, aprendemos que a oração molda o nosso caráter, porque chegamos muitas vezes cheios da nossa agenda para Deus, uma listinha de coisas para fazer, mas aí Deus muda completamente e apresenta para nós as suas prioridades, e aí nós somos transformados. Quando pensamos naquilo que é prioridade para Deus e não naquilo que é prioridade para nós
Vamos aprendendo então que oração tem a ver com submeter-se a um propósito maior de Deus. Os nossos desejos são postos, a vontade de Deus é determinada para nós. E aí percebemos que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, nos vai transformando exatamente naquela direção que ele deseja fazer em nós, naquilo que nós precisamos nos tornar, mais do que naquilo que precisamos obter de Deus. Um terceiro e último aspecto da oração tem a ver com aquilo que muda nos nossos relacionamentos. Na medida em que somos transformados por esta convivência com Deus, começamos a manifestar nos nossos relacionamentos o próprio caráter de Deus. Quem dedica tempo para estar com Deus tem um tempo diferenciado com as pessoas do seu convívio, tem uma paciência, uma sensibilidade, uma capacidade de entrar no mundo emocional e espiritual da outra pessoa com muito maior empenho e intensidade, porque começa a se conhecer melhor, começa a ser moldado e, consequentemente, começa a ter relacionamentos diferenciados. O mais importante quando pensamos em oração e quando pensamos naquilo que muda no nosso relacionamento com Deus, naquilo que muda no nosso relacionamento com o nosso interior e com as pessoas, é quando nós imaginamos que oração é, antes de tudo, uma conversa. E nessa conversa com Ele, nós somos transformados não apenas pelas palavras que nós dizemos ou que eventualmente o Espírito Santo fala ao nosso coração nessa convivência abençoada com o Pai. Nós somos transformados também na medida em que aquilo que Ele revela para nós está na Sua palavra. A oração é um rememorar daquilo que a palavra de Deus, a revelação última do Senhor, que mostra quem é Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, exatamente é. E aí nós somos levados a entender que a oração como um meio de graça é uma maneira de Deus nos tornar semelhantes a Cristo. E nessa transformação que Ele faz do nosso interior, a oração deixa de ser apenas uma lista de solicitações, de petições, de clamores. Não que isso não seja importante, porque afinal de contas, como Pai, Ele tem prazer em nos dar todas as coisas que precisamos. Mas ela se torna, antes de tudo, um tempo gostoso na presença de Deus, quando nós separamos tudo e todos, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, daquelas coisas cotidianas e ordinárias para estar com o Senhor. É como uma visita na casa do Pai. Quando nos tornamos adultos e saímos de casa, nós voltamos para reencontrar tudo aquilo que para nós é motivo e origem de todo o significado da vida. Quando voltamos para Deus em oração, nós nos tornamos semelhantes a Ele. A oração faz uma diferença. A oração faz uma diferença na vida de homens e de mulheres que têm certeza de que não podem viver de si para si mesmos. Pesquisas as mais recentes mostram a necessidade do homem desenvolver a sua espiritualidade. E é por isso que a oração para o cristão é aquele oxigênio, aquela vitamina diária que faz com que a nossa vida seja útil no restante do tempo. Portanto, antes de sair para o dia, para as suas coisas, dê um tempo, converse com Deus, fale com Ele e deixe Ele falar ao seu coração. Esse tempo de oração não é perda de tempo, é investimento para que o tempo renda mais nas outras 24 horas do dia. Que Deus abençoe e que na sua vida a oração faça diferença. Graças a Deus, nosso programa tem chegado a milhares de lares do Brasil. Você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano.
Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família. E não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá. Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.